Olá, eu venho aqui compartilhar uma palavra de Deus com você para que venhamos refletir durante esses dias que estão por vir. A palavra de Deus que eu quero compartilhar se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: O Senhor então disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que chegou até mim. Aqui se refere à cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que o clamor dos pecados dela subiu até o Senhor, e o Senhor disse: esses pecados são gravíssimos. E o Senhor diz: eu descerei e verei. Mas vamos puxar agora para a nossa atualidade. Como está vivendo a nossa nação? Como está vivendo a humanidade? Será se estão vivendo de formas totalmente diferentes a dessa época de Sodoma e Gomorra? Ou se compara, que cada um venha refletir? As coisas têm mudado. Está tendo muita evolução das coisas. Eu sei que na época de Sodoma e Gomorra era de uma forma. Mas hoje, como é que está a coisa? O povo perdeu o temor a Deus. Muitas pessoas blasfemam contra o Senhor. Muitas pessoas zombam. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. Mas muitas pessoas também acham, isso aconteceu na época de Abraão, de Ló, dos nossos antepassados. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E você veja que aqui diz, o seu pecado é gravíssimo. E será se a nossa nação, será se a população não tem pecado contra o Senhor também gravíssimo? Será se o nosso Deus, se esse clamor dos pecados da nossa nação não tem chegado também até o nosso Deus? Porque o Senhor diz aqui: e eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. Eu sei que os tempos estão passando, a tecnologia está evoluindo, muitas coisas se atualizando cada vez mais. Mas o nosso Deus, ele não muda, ele não tem variação. E veja aqui o que aconteceu com a cidade de Sodoma e de Gomorra. Diz o seguinte, no versículo 24, capítulo 19 de Gênesis. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E isso veio da parte do Senhor, que desceu do céu. Ele destruiu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. O juízo de Deus contra uma cidade, ou melhor, duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde o pecado deles subiu um clamor até o Senhor. E o Senhor disse: eu descerei e verei. Será se o Senhor também, nesses últimos dias, não tem descido sobre a nação brasileira e sobre todas as nações, para ver o pecado que eles têm cometido? Porque a palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. E o Senhor está no mais alto e sublime trono, olhando para a terra, vendo tudo que se tem praticado. Pessoas que perderam o temor a Deus, pessoas que vão contra os princípios bíblicos, pessoas que escarnecem, mangam, zombam do Senhor. Mas só que as pessoas não crê muitas das vezes no que está escrito na palavra do Senhor. Muitas profecias foi falada a respeito dos últimos dias. Muitas profecias foram faladas a respeito também e ditas a respeito do nosso país, sim. Eu creio que todas as profecias vão se cumprir. Eu creio que se for do Senhor, cada uma delas vai se cumprir. Eu creio sim. Eu creio na palavra do Senhor, porque a Bíblia, ela é minha regra de prática e de fé. É o que eu sigo, nós cristãos. Se qualquer outra pessoa pensa de uma forma diferente, eu respeito o seu pensamento. Da mesma forma que vocês têm que respeitar também o meu. E eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa. Se vocês dizem que crê em Deus, então você tem que crer na palavra do Senhor. E aqui fala de um Deus que ele amou, um Deus bondoso, mas um Deus que também ele é justo juiz e um Deus que também é fogo consumidor. E aqui você veja que o clamor, quando sobe até o Senhor, e ele diz: esse pecado é gravíssimo, e o pecado dessas cidades é gravíssimo. Será se também, nesses últimos dias e anos, o que tem passado com muito tempo, será se muitas coisas que estão acontecendo, catástrofes naturais, será se o que está acontecendo, já veio pandemia, veio um monte de coisa, será se o que está acontecendo também não é para o povo se alertar e saber que Jesus está voltando? Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas não venham
acreditar ou até zombar, mas que vocês venham ver que a profecia está se cumprindo, que o mesmo Deus que desceu em Sodoma e Gomorra é o Deus que nos visita nesses últimos dias e ele tem visto tudo o que se tem praticado na vida de cada um, sobre a nossa nação e sobre todo o território terrestre. E eu creio sim que vai chegar o momento de prestação de conta, tanto para aqueles que crê como para os que não crê. E eu sei sim que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Jesus disse: a minha palavra não passará. Pare para refletir, meus irmãos, sobre essa palavra, porque da mesma forma que naquela época o clamor subiu até o Senhor, imagine hoje como as coisas estão escancaradas e o povo fazendo o que quer e zombando do Senhor. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.